4h35, por aqui de volta com Tarde de Notícias de hoje. E o Supremo Tribunal Federal decidiu acabar com a prisão em cela especial para pessoas que tenham curso superior e que estejam presas provisoriamente. O benefício está previsto no Código de Processo Penal. E para entender melhor, o que muda, o que altera aí com essa nova regra, nós convidamos aqui para o Tarde de Notícias para participar com a gente, para que a gente entenda melhor esse assunto, o doutor Lucas Sá, ele que é advogado e criminalista. Doutor Lucas, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Tarde de Notícias. Boa tarde, Daniele. É um prazer poder esclarecer sobre uma questão que é muito importante e que termina refletindo na vida de muitos brasileiros que estão aí com sua liberdade tirada. Verdade, doutor. E aí eu já começo lhe perguntando, o que mudará com esta nova decisão a partir de agora, hein? Na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é que tem sido retratado em vários pontos, até no próprio julgamento, os ministros do Supremo falaram muito sobre isso, como se isso fosse um benefício. E essa palavra, ela tem uma conotação pejorativa quando a gente fala de processo penal. E quando a gente fala de benefício, parece que as pessoas, elas estão de alguma forma fazendo jus a algo que elas não teriam direito. Sim. E isso daqui não é um benefício, isso é um direito. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu, Daniel, que os nossos presídios no país, é algo que todo brasileiro sabe, eles chamam de um estado de coisas inconstitucional. Mas, na verdade, em português, isso quer dizer que o presídio desobedece à lei. O Estado está tirando do preso algo mais do que ele pode. O Estado pode tirar do preso a liberdade no processo criminal. Ele não pode tirar a dignidade. O que o Supremo fez agora nessa última decisão que ele deu foi tirar uma migalha de quem está com fome. Pode parecer uma besteira para o juiz que tem ali a sua prisão, que tem a sua possibilidade de uma sala de estado maior. Isso pode parecer pequeno, mas agora para o preso que está ali realmente numa cela superlotada, num presídio que não tem o mínimo de condição, isso era muita coisa. O que diz, o que dizia a nossa lei federal com relação a esse direito? Ele dizia o seguinte, que a lei federal 10.258, de 2001, tem mais de 20 anos essa lei, dizia que essa cela especial ela poderia ser um alojamento coletivo com, aí o que diz a lei? Aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Isso não é cela especial. Isso é o que se espera de um presídio. Entende? Então, se a cela especial está dizendo que tem que ter aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana, o restante do presídio não tem que ter nada adequado à existência humana? Fica o questionamento, então, doutor? Isso é algo muito sério. Essa decisão do Supremo é uma decisão que ela ignora completamente quem são os presos no nosso país, que são os pobres, que são os necessitados, que diariamente têm sido presos aí arbitrariamente e que estão em presídio superlotado. Agora, aquelas pessoas que de alguma forma ou de outra conseguiram estudar, que o Supremo também teve uma decisão extremamente preconceituosa com relação a isso, que eles falaram que é só uma pequena margem de pessoas que têm nível superior. Eles esquecem os benefícios do governo, que deram FIES, que deram ProUni, que deram possibilidade de estudo. Eles acham que só a graduação, existe a graduação de Direito, tem diversas faculdades que existem, que o valor é de R$50 por mês, R$200, R$100 por mês, são valores bem mais baixos, onde a população está conseguindo estudar. O pobre brasileiro está conseguindo se formar. Então, está tirando um direito de pessoas para colocar ali numa cela junto de uma forma absurda, de uma forma que está superlotada. Agora, eu não quero dizer aqui que a OAB, nós advogados, que temos a nossa sala de Estado-Maior, o Ministério Público que tem sala de Estado-Maior, e o juiz que tem sala de Estado-Maior, que isso é errado. Não. Mas eu estou dizendo aqui que não é certo tirar esse direito da cela especial. O que eu estou dizendo é que tinha que estender, tinha que arrumar a casa, tinha que arrumar os presídios. É isso que eu estou dizendo. E não colocar todo mundo num lugar que está uma bagunça.
Realmente a situação, né, do sistema carcerário brasileiro é realmente muito preocupante, muito difícil, né, doutor? Agora, doutor, essa decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, ela pode ser revogada ou já está aí em caráter definitivo? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Contra essa decisão que se cabe ali é um embargo de declaração, é um recurso que você pode dizer que ela é contraditória, que de alguma forma faltou questões a serem discutidas, mas em verdade ela já tem efetividade. Isso já passa a valer no país, né? As pessoas já estão sofrendo as consequências dessa decisão. E é muito difícil o Supremo rever a própria decisão que ele deu agora. Nós tivemos, há alguns anos atrás, a discussão sobre aquela prisão em segunda instância. Você lembra, Daniel? Lembra da grande discussão sobre a prisão em segunda instância no país? Alô? Oi, Alô? doutor, estou lhe ouvindo Oi, aqui. Daniel. Pois é. Você recorda daquela grande discussão que teve no país sobre a prisão em segunda instância? Sim, né? recordo sim. O Supremo, primeiramente, ele decidiu que aquela prisão era ilegal. E aí, as universidades, as faculdades, as pessoas que são da ciência do direito, discutir, vivem o processo penal, uma parcela da sociedade civil, discutiu aquilo e quase que 3 anos depois só, o Supremo voltou atrás nessa decisão. Então, não é uma decisão, essa agora da prisão especial, que há uma previsão de uma revisão com relação a isso. Eu acho muito difícil ter uma revisão, até porque uma grande parcela da população aplaude quando o direito das pessoas é tirado no processo penal e a gente não está falando de pessoas da nossa família. É verdade, doutor. E qual que é o impacto, né, na sua opinião, doutor? Na verdade, o senhor já até expressou um pouco a respeito disso aqui ao longo da nossa conversa, mas assim, qual que é o impacto desta decisão no sistema prisional brasileiro, na sua opinião? É um impacto muito grande. Muitas pessoas, elas respondem o processo criminal e tem, né, hoje o processo criminal, ele, até depois da Operação Lava Jato, depois do caso do Mensalão, ele começou a atingir uma outra parcela da população. Não, hoje ainda é muito forte, o maior cliente do processo penal é realmente o preto, é realmente o pobre, a pessoa que não tem uma condição financeira, mas agora o processo penal ele também está atingindo uma outra parcela da população. Então, são empresários, são pessoas que têm uma maior condição e normalmente já têm um nível superior. Então, além das pessoas de baixa escolaridade e também as pessoas que não tinham condições financeiras e que alcançaram, por conta de projetos do governo, até mesmo de esforço da própria família, né, o nível superior, essas pessoas também serão alcançadas, mas também alcançará uma outra parcela da população. De uma forma geral, o que vai haver é uma grande desorganização dentro dos presídios, porque essas pessoas elas serão misturadas com todas as outras, né? E isso fere até um direito também, que é o da individualização. Cada ser humano tem que ser tratado na medida das suas circunstâncias, na medida daquilo que está respondendo no processo, na medida daqueles direitos que tem, e agora as casas penais vão ter que se readequar a isso. E a história mostra para a gente que sempre há um abuso por parte do Estado com relação aos direitos dos cidadãos, né? Tá certo. Lucas Sá, advogado criminalista, conversou com você aqui no Tarde de Notícias sobre essa decisão, né, do Supremo Tribunal Federal de acabar com a prisão em cela especial para pessoas que tenham curso superior. Doutor Lucas Sá, muito obrigada, tá, pela gentileza de ter aceito o nosso convite e ter nos ajudado a entender melhor essa temática. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer também um outro ponto, porque, Daniele, é isso que eu faço da minha vida. A minha única forma, meu ganha-pão, minha forma de trabalho é a advocacia criminal. É isso que me sustenta, que sustenta a minha família. Então é o que eu vejo realmente no dia a dia. Eu vou ali no presídio falar com as pessoas que estão ali naquela situação para defender, eu atendo as famílias. Então esse drama, eu posso te dizer, eu vivencio todo dia. E essa decisão do Supremo, ela não é uma decisão boa. Ela é uma decisão que jogou para aplausos, enquanto o Supremo ele está sendo fortemente criticado no país por diversas decisões políticas que tomou, e agora
sempre quando ele está sendo criticado, ele termina atacando os indivíduos que estão respondendo o processo criminal, porque normalmente a população aplaude esse tipo de tema, e aí fica como se o Supremo fosse uma coisa boa, mas o Supremo é uma instituição extremamente importante no nosso país, mas nesse caso aqui caminhou muito mal. Tá certo, doutor Lucas Sá, mais uma vez, muito obrigada aqui pela gentileza da sua entrevista. 4 horas e 46 minutos, vamos de esporte agora.